O Caminho dos Reis por Brandon Sanderson. Capítulo 10. Histórias de cirurgiões. 9 anos antes. Kaladin irrompeu na sala de cirurgia, a porta aberta deixando entrar a forte luz branca do sol. Desculpe, pai, disse ele. Lirim, seu pai, apertou cuidadosamente a correia no braço da jovem que estava amarrada à estreita mesa de operação. Ela estava de olhos fechados. Cal não havia assistido à administração da droga. Conversaremos sobre isso mais tarde, disse Lirim, prendendo a outra mão da mulher. Feche a porta. Cal abaixou a cabeça e fechou a porta. Aos 10 anos, já dava mostras de que seria alto e magro. Preferiu o apelido Cal a seu nome inteiro, Kaladin. O nome mais curto fazia se misturar melhor. Kaladin parecia um nome de olhos claros. As janelas estavam fechadas, com as persianas firmemente baixadas. Assim, a única iluminação no aposento era a luz que emanava de um grande globo cheio de esferas. O conjunto tinha um valor incrível, pois todas as esferas eram bronze. Haviam sido emprestadas em caráter permanente pelo senhor de Larpetra. Lampiões bruxuleavam, mas a luz das tempestades era sempre constante. O que podia salvar vidas, dizia o pai de Cal. Ansioso, Cal se aproximou da mesa. A jovem, Sunny, tinha cabelos pretos lisos, sem nenhum fio castanho ou louro. Tinha 15 anos. Bandagens ensanguentadas envolviam sua mão livre. Cal fez uma careta ao ver o curativo mal feito. Era como se o tecido tivesse sido rasgado da camisa de alguém e enrolado às pressas. Sunny moveu a cabeça para o lado e murmurou alguma coisa, drogada. Usava apenas uma camisola de algodão branco, que deixava exposta sua mão segura. Os garotos mais velhos da cidade se gloriavam das chances que haviam tido, ou que alegavam ter tido, de ver as garotas em roupas de baixo, mas Cal não entendia o porquê de tanta empolgação. Contudo, estava preocupado com Sunny. Ele sempre se preocupava quando alguém se feria. Felizmente, o ferimento não parecia muito grave. Caso contrário, seu pai já teria começado a trabalhar nele, usando Esina, sua esposa e mãe de Cal, como assistente. Lirim se dirigiu ao outro lado da sala e pegou alguns frascos claros. Era um homem baixo que, embora relativamente jovem, apresentava sinais de calvície. Estava de óculos, que considerava o presente mais precioso que já recebera, mas raramente os usava, exceto em cirurgias, pois eram valiosos demais para serem usados à toa. E se fossem arranhados ou quebrados? Larpetra era uma cidade grande, mas sua localização remota, no norte de Alikar, tornaria difícil substituí-los. A sala era mantida limpa. A mesa e as prateleiras eram lavadas todas as manhãs. Tudo tinha seu lugar. Lirim afirmava que se podia dizer muito acerca de um homem pelo modo como ele mantinha seu espaço de trabalho. Era bagunçado ou organizado. Respeitava seus instrumentos ou os deixava jogados. O único relógio fabrial da cidade estava naquela sala sobre o balcão. Um pequeno artefato tinha um mostrador simples no centro e no interior um reluzente quartzo fumê, que precisava ser infundido para manter a hora. Ninguém na cidade se importava tanto com minutos e horas quanto Lirim. Cal subiu em um tamborete para enxergar melhor. Dentro, em breve, não precisaria mais dele, pois estava cada dia mais alto. Ele inspecionou a mão de Sunny. Ela vai ficar boa, disse a si mesmo, como seu pai o instruíra. Um cirurgião tem que ser calmo. Preocupação é apenas perda de tempo. Era um conselho difícil de seguir. Mãos, disse Lirim, sem se virar, enquanto pegava seus instrumentos. Cal deu um suspiro, pulou do banco e correu até a bacia de água morna com sabão, que estava ao lado da potra. Que importância tem isso? Ele queria trabalhar, ajudar Sunny. Sabedoria dos arautos, respondeu Lirim, distraidamente, repetindo a explicação que já dera muitas vezes. Os esprenos de morte e os esprenos de putrefação detestam água. Isso os manterá à distância. Remy disse que isso é bobagem, disse Cal. Diz que os esprenos de morte são muito bons em matar gente. Então por que teriam medo de um pouco de água? Os arautos tinham uma sabedoria além da nossa compreensão. Carl fez uma careta. Mas eles são demônios, pai. Ouvi de um fervoroso que veio ensinar aqui na primavera passada. Ele estava falando dos radiantes, disse Lirim secamente. Você está se confundindo de novo. Cal suspirou. Os arautos foram enviados para instruir a humanidade, ensinou Lirim.
Eles nos lideraram contra os esvaziadores depois que fomos expulsos do céu. Os radiantes faziam parte da ordem de cavaleiros que eles fundaram. Eles eram demônios. Eles nos traíram depois que os arautos partiram, disse Lirim, erguendo um dedo. Eles não eram demônios, eram apenas homens que tinham poder demais e pouco bom senso. De qualquer forma, você deve sempre lavar as mãos. Dá para ver o efeito disso em um espreno de putrefação, mesmo que nos esprenos de morte a gente não consiga ver. Dando um novo suspiro, Cal obedeceu. Lirim se aproximou da mesa novamente, carregando uma bandeja cheia de facas e pequenos frascos. Ele tinha atitudes estranhas, embora fizesse questão de que o filho não confundisse os arautos com os radiantes perdidos. Cal já o ouvira dizer que os esvaziadores não existiam. Ridículo! Quem mais poderia ser culpado quando as coisas desapareciam durante a noite, ou quando uma colheita era infectada por vermes cavadores? As pessoas da cidade achavam que Lirim passava muito tempo na companhia de livros e de gente enferma, e isso o tornava estranho. Sentiam-se pouco à vontade perto dele, e de Cal, por associação. Cal estava apenas começando a perceber como era difícil ser diferente. Após lavar as mãos, ele subiu de novo no tamborete. Voltando a ficar nervoso, torceu para que nada desse errado. Seu pai usou um espelho para focalizar a luz das esferas sobre a mão de Sunny. Meticulosamente, cortou as bandagens improvisadas com uma faca de cirurgião. O ferimento não era letal, mas a mão estava muito machucada. Quando seu pai começara a treiná-lo, 2 anos antes, cenas como aquela o deixavam enjoado. Agora, ele já se acostumara a ver carne dilacerada. O que era bom. Cal achava que isso poderia ser útil algum dia, quando ele fosse lutar por seu grão-príncipe e pelos olhos claros. Sunny tinha 3 dedos quebrados, a pele de sua mão tinha arranhões e um ferimento aberto, cheio de terra e restos de plantas. O 3º dedo era o que estava pior, despedaçado e extremamente retorcido, com lascas de ossos se projetando através da pele. Cal o tateou, sentindo os ossos fraturados e observando a escuridão da pele. Depois, com cuidado, limpou o sangue seco e a sujeira com um pano limpo, retirando fragmentos de pedra e gavinhas, enquanto seu pai cortava o fio de sutura. O dedo médio vai ter que ser amputado, não vai? Perguntou ele, enrolando uma atadura na base do dedo para conter o sangramento. Seu pai assentiu e esboçou um sorriso. Estava esperando que Cal percebesse a necessidade daquele procedimento. Lirim sempre dizia que um bom cirurgião precisava saber o que remover e o que salvar. Se o dedo médio tivesse sido tratado corretamente no início, mas não, agora seria impossível recuperá-lo. Cerzir o ferimento significaria provocar uma infecção fatal. Seu pai efetuou a amputação. Tinha mãos cuidadosas, precisas. O treinamento de um cirurgião levava cerca de 10 anos. Ainda demoraria algum tempo para que Lirim permitisse que Cal empunhasse a faca. Enquanto isso, o garoto limpava o sangue, passava as facas a seu pai e segurava o fio de sutura para evitar que se emaranhasse, enquanto o pai o utilizava. Eles repararam a mão na medida do possível, trabalhando em um ritmo preciso. O pai de Cal terminou a última sutura, visivelmente satisfeito por ter conseguido salvar 4 dedos. Os pais de Sunny não veriam as coisas da mesma forma. Ficariam decepcionados, pois sua bela filha teria agora uma das mãos desfigurada. Quase sempre era assim. Pavor diante do ferimento inicial e fúria por Lirim ser incapaz de operar milagres. Lirim dizia que isso se devia ao fato de que os habitantes da cidade haviam se acostumado a contar com um cirurgião. Para eles, a cura se tornava uma certeza, em vez de um privilégio. Mas os pais de Sunny eram boas pessoas, fariam um pequeno donativo e a família de Cal, seus pais, ele e Tien, seu irmão mais novo, poderiam continuar a comer. Era estranho pensar que eles sobreviviam, devido ao infortúnio de outros. Talvez em parte fosse por isso que muita gente na cidade não os via com bons olhos. Para finalizar, Lirim usou uma vareta em brasa para cauterizar os locais onde achava que os pontos não seriam suficientes. Por fim, esfregou óleo de listra em toda a mão para prevenir infecções. O óleo afugentava os esprenos de putrefação, ainda melhor que sabão e água. Cal enrolou ataduras limpas ao redor da mão, tomando cuidado para não deslocar as talas. Lirim descartou o dedo amputado e Cal começou a relaxar. A garota ia ficar bem. Você ainda precisa controlar seus nervos, filho, disse Lirim suavemente, enquanto lavava o sangue que lhe cobria as mãos. Cal baixou os olhos. É bom se preocupar.
prosseguiu Lirim. Mas, como qualquer outra coisa, pode se tornar um problema quando interfere na capacidade de se efetuar uma cirurgia. Preocupar-se demais pode ser um problema? Respondeu Cal mentalmente. E ser tão altruísta que nunca cobra pelo trabalho. Mas ele não se atreveu a falar. Em seguida, eles começaram a limpar a sala. Cal tinha a impressão de que passara metade da vida fazendo limpezas, mas Lirim não o deixava sair até terminarem. Pelo menos, ele abriu as janelas, permitindo que a luz do sol entrasse. Sunny ainda estava dormindo. A erva de gelo a manteria inconsciente ainda por algumas horas. Então, onde você estava? Perguntou Lirim, fazendo tilintar os frascos de óleo e de álcool, que devolvia a seus lugares. Com Jean. Jean é 2 anos mais velho que você, disse Lirim. Duvido que goste muito de passar o tempo com garotos mais novos. O pai dele começou a treiná-lo na luta com bastão, disse ele apressado. Tien e eu fomos ver o que ele aprendeu. Cal se encolheu, já esperando um sermão, mas seu pai simplesmente continuou a limpar com álcool, e depois com óleo, as facas de cirurgião, como as antigas tradições recomendavam, e não se virou para Cal. O pai de Jean era soldado no exército Luminobre Amaran, disse Cal, hesitante. O Luminobre Amaran, o nobre general Olhos Claros que guardava a fronteira norte de Alikar. Cal desejava muito ver um Olhos Claros de verdade, que não fosse o velho e empolado Wistful, um soldado como os das histórias. Eu conheço o pai de Jean, disse Lirim. Já tive que operar 3 vezes aquela perna manca dele, uma lembrança de sua gloriosa época como soldado. Nós precisamos de soldados, pai. Você quer que nossas fronteiras sejam invadidas pelos Tailenos? Tailená é uma ilha, observou Lirim calmamente. Não faz fronteira conosco. Bem, eles podem atacar pelo mar. Eles são, na maioria, mercadores. Todos os que eu encontrei tentaram me ludibriar, mas isso não é a mesma coisa que invadir. Todos os garotos gostavam de contar histórias sobre lugares distantes, mas era difícil lembrar que o pai de Cal, o único homem de segundo Nan na cidade, havia viajado até Carbran durante a juventude. Bem, nós estamos lutando contra alguém, continuou Cal, começando a esfregar o chão. Sim, disse o pai, após uma pausa. O rei Gavilar sempre encontra gente com quem lutar. Isso é verdade? Então precisamos de soldados, como eu disse. Precisamos mais de cirurgiões do que de soldados. Lirim suspirou, dando as costas a seu armário. Filho, você quase chora sempre que alguém é trazido até nós. Fica tenso mesmo durante procedimentos simples, o que o leva a pensar que realmente conseguiria ferir alguém. Eu vou ficar mais forte. Isso é bobagem. Quem pôs essas ideias na sua cabeça? Por que você quer aprender a bater nos outros garotos com um porrete? Pela honra, pai, disse Cal. Pelo amor dos arautos, quem é que conta histórias sobre cirurgiões? Os filhos dos homens e mulheres cujas vidas nós salvamos, respondeu Lirim calmamente, olhando Cal nos olhos. Eles contam histórias sobre cirurgiões. Cal corou, encolheu-se e recomeçou a esfregar o chão. Existem 2 tipos de pessoa neste mundo, filho, disse seu pai gravemente. Aquelas que salvam vidas e aquelas que tiram vidas. E os que protegem e defendem, aqueles que salvam vidas tirando vidas? Lirim deu uma risada irônica. Isso é como tentar deter uma tempestade soprando com mais força. Ridículo! Não se pode proteger matando. Cal continuou a esfregar o chão. Seu pai suspirou, ajoelhou-se a seu lado e começou a ajudá-lo a limpar. Quais são as propriedades da erva de gelo? Gosto amargo, respondeu Cal prontamente. Isso torna a erva mais segura, pois as pessoas não comem por acidente. Em pó e misturada com óleo, usamos uma colher para cada 10 tijolos de peso da pessoa. Provoca um sono profundo que dura umas 5 horas. E como se percebe que uma pessoa tem violiníase? Energia nervosa, disse Cal. Sede, problemas para dormir e inchaços na parte interior dos braços. Você tem uma cabeça muito boa, filho, disse Lirim suavemente. Levei anos para aprender o que você aprendeu em meses. Estou poupando dinheiro para enviá-lo a Carbran quando você completar 16 anos, para treinar com verdadeiros cirurgiões. Cal sentiu uma pontada de empolgação. Carbran era um reino totalmente diferente. Seu pai viajara até lá como mensageiro, mas não treinara lá como cirurgião. Aprendera com o velho Vat, em Sorcebron, a cidade de tamanho razoável mais próxima. Você tem um dom concedido pelos próprios arautos,
disse Lirim, pousando a mão sobre o ombro de Cal. Você pode ser um cirurgião 10 vezes melhor do que eu. Não sonhe os pequenos sonhos dos outros homens. Nossos avós trabalharam duro para nos elevar até o segundo Dan, a fim de que nós pudéssemos obter a cidadania plena e o direito de viajar. Não desperdice isso matando. Cal hesitou, mas viu-se assentindo.